Fala galera, beleza? Aqui quem eu falo é o Rafael e gente, hoje eu vou fazer o vídeo do segundo episódio de O Pacificador e já vou dizendo que não aconteceu muita coisa de importante nesse segundo episódio de Pacificador, mas eu estarei aqui para contar para vocês as coisas que acontecem nessa série, então já aproveito e peço, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa série do Pacificador até aqui e sem mais delongas, bora começar. Bom, o episódio começa com o Economus e o General Rick Flex Sr. há 8 meses atrás, que é quando o General Flex se torna líder da Argus, e como seu primeiro comando para saber o que aconteceu com o seu filho, que é o Rick Flag, que apareceu lá na série do Pacificador, na série do Pacificador não, perdão, que apareceu lá no filme do Esquadrão Suicida. E lembrando que nessa série, tudo que for dito ou lembrado como flashback vai ser canônico. Ou seja, nessa segunda temporada soubemos que aquela plano sequência de luta do Pacificador com o Rick Flag filho aconteceu mesmo daquela maneira e até achei estranho que ele pede um relatório, o Rick Flag Senior, né? Ele pede um relatório e tá literalmente exatamente tudo que tá escrito no que aconteceu com a cena. Parece o roteiro de o que aconteceu anteriormente. E as interações entre os atores ainda estão muito. Essa série tem umas interações muito boas, né? Aí o Rick Flag ele vê o que aconteceu com o filho dele e ele fala pra Sasha Bordeaux que vai ir atrás do pacificador, ele vai ficar de olho nele. E até a Sasha Bordeaux fala tipo, nossa, tem certeza disso? Ele fala assim, tenho. Aí começa a abertura e eu quero me desculpar com vocês porque na parte da abertura eu errei porque eu pensei que tinha uma cópia do, do Vigilante, mas não tinha. Era um dos capangas que vai estar nessa série, eu achei muito parecido com o Vigilante. Depois eu vou mostrar aqui quem eu tô falando, mas achei tipo de primeiro momento muito parecido. Então peço perdão para vocês. Então só vai ter versões alternativas da Emília Harcourt e o pai do pacificador e o irmão do pacificador. Então não apareceu quase nenhum outro. Então me desculpem. Aí o episódio realmente começa com o nosso querido Chris abalado por ele ter se matado, né, no outro universo. E ele fica muito com, tipo, meu Deus, eu me matei. Tipo, ele fica meio que não sabendo como reagir. E tem uma piada que eu achei que se alongou muito, mas não que me incomodou, mas que alongou demais que deveria, que ele vai guardar o corpo dele escondido dele mesmo, só que ele fica escorregando e essa piada tem muitas piadas que o James Gunn faz que é muito boa e outras piadas que ele extrapola demais e vai além do que é o limite de piada, ao meu ver, né? Então ele liga e pede ajuda para o vigilante. Aí corta a cena e mostra aquela amiga do pacificador Adebayo que ela volta para casa e para pegar algumas coisas de volta. E aí a mulher dela chega e dá uma bronca falando tipo que a gente não tá mais junto, etc. E que eu achei a mulher dela muito, como é que eu posso dizer? Muito ingrata, digamos assim, porque ela fala que não é porque né, você se encontrou que você tem que estragar os planos dos outros. É mais ou menos assim que ela fala. Ela fala que tipo, o meu plano era pra te voltar pra Gotham City. Eu falo, minha filha, você está em Evergreen. Você está em Evergreen, uma das cidades não com tanto perigo assim. E você quer voltar pra Gotham City, uma cidade onde tem um louco pirado com um gás do riso que você pode acordar amanhã rindo, ou você pode ter uma explosão do Bane na outra cidade. Calma lá, minha filha. Voltar pra Gotham City não é uma boa ideia, não. E a Sacha Bordeaux não, perdão, a Debaio, ela tenta falar tipo, ah, eu ainda te amo, etc. Só que ela não responde e ela sai de casa. Aí corta para a Emília Harcourt, que está numa farmácia, digamos, acho que é uma farmácia, acho que é uma farmácia, né? E ela foi comprar produtos porque
eles vão fazer uma festa, né, de reencontro e ela foi pegar uns negócios pra cobrir os machucados dela. Até que chega uma mulher que fica, tipo, falando que, achando que ela foi espancada pelo marido e etc. Mas não foi isso que aconteceu. E ela fica brava, Emilia Harcourt, que fala assim, para de você se ver em mim, tá ligado? Que os problemas dela não é o mesmo que... Os problemas dela não é mesmo do que aquela mulher. Causa mau climão até que ela xinga um cara que não tinha nada a ver. E aí que tem uma piada que foi, tipo, bem ruinzinha, a meu ver. Que a Emilia Haircut, ela faz uma piada com um cara que tá olhando torto pra ela e chama assim, tá tudo... Tá olhando o que aí, o Bigger? Porque Bigger é um dos personagens de Muppets, aquele do etc. E a piada é boa porque realmente o cara se parece muito com esse personagem. Só que a mulher, depois ele pergunta quem é esse personagem. É uma mulher que do outro lado responde pro cara e eu falo assim, pô, o limite da piada já acabou quando ela devia ter chamado ele de Bigger. Tipo, acaba essa piada e corta, não precisa alguém explicar pro cara o que que é. E mas tudo bem, né? O James Gunn, essa piada foi boa, só que extrapolou muito. Aí depois, quando ela sai desse lugar onde ela tá comprando produtos de beleza, ela vê uma placa escrito, precisa de ajuda. E justo ela que tá desempregada e procurando emprego, talvez no futuro, será que ela poderá ganhar um emprego nesse lugar aí? Ou não sei. Mas foi uma boa piada ela saindo falando assim, putz, podia ter arranjado um emprego aqui, eu fiz merda. Mas fazer o quê? Aí corta para o Economus vigiando ainda o pacificador pela Argus. E até que a Sasha abordou, mandado pelo Rick Flag Sr., um cara chamado Flurry, que fica lá para ajudar o nosso querido personagem. Que esse personagem é tipo um alívio cômico que vai, tipo, deixar algumas cenas mais relaxadas. Ele é um tipo de um agente chato que não sabe de muitas coisas e ele é inconveniente em algumas cenas porque algumas piadas com ele são muito boas, que é a piada do Pokémons, que é muito boa, que ele fala ele fala assim, o plural de Pokémon é Pokémons, não Pokémons. E esse personagem aí, não sei do que vai dar esse personagem, é um personagem meio que pra mim irrelevante, em alguns momentos chato demais, mas se serve pra história, então ele deve ter algum papel mais importante no futuro. Aí bolado que o Chris matou ele mesmo, a Adebayo vai conversar com o pacificador, mas ele não conta pra ela sobre ele ter matado ele nesse outro universo. Aí ela foi até ele pra falar que o Rick Flag Sr. tá vigiando ele e que ele sabe que ele matou o filho dele. E ele também fala pra Debaio que ele tem esse universo que vai até entre esses 90 e poucos universos. Eu não lembro o número específico, mas vai um número específico de universos, não é infinitos universos, vai até um número certinho. E dá pra ver que o Chris tá meio que bolado por ele ter matado ele mesmo. Bolado entre aspas, não, porque ele tá realmente muito bolado por ter se matado. Até que chega o vigilante que vai lá pra ajudar pra tentar sumir com o corpo dele do outro universo. E ele o vigilante ainda continua sendo igual, porque ele fala que, tipo, o Chris fez aquela festa, né? E, e ele não foi convidado, ele fala que, pô, eu gosto quando. Eu gosto desse tipo de festa pra conseguir me conectar com os meus companheiros. O Vigilante é o melhor personagem dessa série, mas ele é muito engraçado, cara. Acho que o melhor do que aquele cara nesse novo alívio cômico. Então a Sasha Bordeaux liga para aquele Flurry, avisando que eles vão atacar à noite, né? Porque o Chris não vai estar. Naquele horário, não vai estar naquele horário e eles vão conseguir invadir para pegar esse universo compacto que o Chris tem. Ainda é meio triste por ele ter, né? Ele ter acabado, ter cremado ele mesmo. Ele pega o celular do outro pacificador e começa a ver algumas fotos que ele tinha com
Emilia Harcourt de outro universo e vendo que, putz, tudo que ele queria é que tivesse isso. Ele queria realmente ter uma relação boa com a Emilia Harcourt e fica triste por ele no outro universo ter conseguido o que ele nunca conseguiu. E eu tenho que dizer que o John Cena está muito, muito melhor atuando do que nunca, velho. Ele melhorou bastante desse, como eu já disse naquela outra review do primeiro episódio, mas ele tá fenomenal, cara. Eu gostaria que o John Cena, porque o John Cena, ele não ganhou nenhum prêmio de ator, mas ele deveria ganhar, cara. Mesmo que tenha feito alguns trabalhos ruins, né, na vida dele, mas ele tá melhorando muito e ponto positivo para esse ator. Então, selo ponto positivo John Cena. Agora chega a parte para vocês que ficou à noite, né? E aquele cara que é o Flurry conseguiu. Ele conseguiu não, ele organizou um grupo, né? Com quatro pessoas para invadir a casa do pacificador. E um deles, inclusive, que parece muito com o vigilante que eu falei pra vocês, que eu até me confundi. E é tipo como fosse um alívio cômico também, porque ele não sabe de muitas coisas. E até eu esqueci até de falar de uma coisa que ele vai ser importante nessa cena daqui a pouco, que vai ser ele fala que tem cegueira de pássaros. E até fui pesquisar na internet, realmente existe isso, por incrível que pareça, algumas pessoas têm cegueira para conseguir identificar que tipo de ave é, porque aparece algumas cenas do Igli, né? Antes dele, ele vendo o pacificador e aparece o Igli e fala assim, que pato é esse? E o Economus fica tipo, cara, isso é uma águia, dá pra ver muito bem que é uma águia. Ele fala que tem cegueira de ave. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu pensei que essa piada ia acabar por aqui, mas não. Depois ela volta mais pra frente e esse grupo de quatro homens, um cara que parece com um vigilante esse Flurry vão invadir a casa do pacificador quando o pacificador sai para essa festa que Emilia Harcourt tá organizando. Aí quando corta e mostra ela tentando esconder os machucados que ela fez com uma briga de bar que ela no outro episódio aconteceu. E todo mundo não percebe que ela estava machucada, só a única pessoa conseguiu ver que ela estava machucada e pergunta para ela se estava bem, que é o Chris que pergunta para ela e cara, para mim, eu sei que a atriz que é a esposa do James Gunn, mas esse casal combina demais. O Pacificador e a Emilia Harcourt combina demais, velho. Combina demais, porque alguns momentos. Tem até uma cena que os dois estão juntos conversando. É muito boa, velho. É uma das melhores cenas dessa série, na minha opinião, que já tiveram. E, cara, parece que alguns momentos ela tá afim dele e outros momentos que não tá afim, tá ligado? Tipo, ela é uma balança, tá ligado? Ela não sabe controlar, tá ligado? Porque ela tá passando por uns problemas que o Chris não tá passando, mas os dois são tipo meio que assim, ó, né? Estamos passando por um problemas assim, mas não conseguimos fixar isso juntos, tá ligado? E cara, é muito bom, tipo, ver essa interação entre os dois e a interação de o grupo de volta, né? Que eles fazem essa mini festinha com música, etc. O vigilante ser chamado de Norman Bates, que até na série vai mostrar que vai ter um momento que a gente vai ir na casa do vigilante. E pra quem não sabe, Norman Bates é aquele cara do filme Psicose, que é um cara que mata a mãe. É uma coisa mais ou menos assim, tá? E é um psicopata, só pra vocês saberem. Então é por isso que a Amelia Harcourt chama o vigilante de Norman Bates. E aqui chega uma parte que é cinema é muito louco, velho, porque uma ave, porque os quatro caras da Argos e aquele cara Flurry vão invadir a casa do pacificador e eles até conseguem, só que eles são impedidos, sabe? Por quem? Por um dos melhores personagens que, aí pra mim, na minha opinião, essa ave foi muito mais divertida do que do Superman, velho. Daquele cachorro, daquele Superman, foi 1000 vezes melhor, velho. Pra mim foi muito melhor do que aquele cachorro, na minha opinião, né? Não que o Kryptos tenha sido ruim, mas pra mim essa águia é 1000 vezes melhor do que o Krypto.
que a ave, a Igli consegue derrotar todos os quatro funcionários da Argus, todos, uma ave sozinha. Isso demonstra também que esses quatro são um bando de incompetentes por perder pra uma águia. E essa ave forma muita aura, velho. Essa ave, ela anda em câmera lenta depois, que ela fica olhando pra tela assim, e é muito bom, velho. Essa ave, nossa, a Igli é muito louca, velho. Uma das melhores personagens, né, desse pacificador. Depois o nosso querido Chris volta pra casa todo chapado, ele não consegue, tipo, ele tá tipo, não sei o que tá acontecendo. Aí ele tenta abraçar a Igli fica, isso não é que espanta ele, tipo, a águia fica incomodada e o Chris, daquele jeito, ele tenta mandar mensagem porque ele foi rejeitado pela Emilia Clarke, Harcourt, de novo. Aí ele tenta mandar mensagem pra ela do outro universo e só que a mensagem não pega por algum motivo o Wi-Fi daquele universo diferente e ele vai para aquele outro universo, ele abre o portal, ele vai para o outro universo, naquele outro universo ele manda mensagem para ela e ela responde, ela manda até um coraçãozinho partido assim e acaba o episódio com as costas do John Cena. E esse episódio foi muito bom, não é um episódio que não teve tantas coisas assim, só teve uma referenciazinha ao Batman, que é Gotham, né? E, e também mostrou que aquela cena do Rick Flag matando, quer dizer, o pacificador matando o Rick Flag realmente é canônica. E só tivemos isso desse episódio, então. Esse foi o episódio 2 de Pacificador. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Esses são uns queridos. Beijo lá no coração de todo mundo e fui. Até o próximo episódio.